alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o texto de apoio de nossa autoria e os slides correspondentes que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, onde os irmãos ali encontrarão, né, a linha do nosso raciocínio. Nossa proposta não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, já leram o livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista. Nós aqui apresentamos subsídios complementares. E então, às vezes, fica difícil acompanhar o raciocínio. Mas se não ler o texto de apoio e o plano de aula nos slides, o irmão estará plenamente em condições de poder acompanhar a sequência do nosso pensamento, da nossa argumentação. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da classe dos adultos e ainda publica textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, os textos sugeridos na revista dos adultos, onde o irmão terá um momento devocional e também poderá obter ainda mais informações para a aula. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. A reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. E tanto presencialmente quanto online, né, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas antes da aula. Mas tudo isso, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor jubilado de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, e é membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título Promessas para Pais e Filhos. Hoje nós vamos falar das promessas que Deus dá para a família, dentro desse segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando algumas promessas de Deus. Promessas para pais e filhos. Isso nos fala de família. E nós todos sabemos que a família foi criada por Deus, uma instituição criada por Deus. E lá encontramos a narrativa da sua criação em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui nós temos a criação da família para toda a humanidade. Isso já nos mostra que essas promessas para pais e filhos são promessas gerais, porque Deus instituiu a família como a base, como dizem, a célula da sociedade. Deus criou o homem um ser social. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele.
Quando Deus decidiu criar o homem, Deus decidiu criar o homem macho e fêmea. Gênesis 1 e 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Macho e fêmea são sexos. Sexo quer dizer parte. E, portanto, um homem e uma mulher se unem e formam uma unidade, que é a família. E esta família, formada por uma união compromissada, apegar-se-á à sua mulher, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher. Então, uma união compromissada, e isto se chama casamento. Nós temos a unidade. E a família é, portanto, necessária para que o homem possa cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para eles. Deus só falou dos propósitos para o homem depois que houve a formação da família. Gênesis 1 e 28. E Deus os, olha o plural aqui, Deus os abençoou. E Deus lhes disse, a quem? Ao macho e à fêmea: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus somente estabeleceu os propósitos para o homem, enquanto administrador da criação terrena, enquanto coroa da criação, depois que já havia homem e mulher. Aí ele os abençoou e determinou o que eles deveriam fazer: frutificar, multiplicar-se, encher a terra, sujeitar a terra e dominar sobre a criação terrena. Isso só é possível em família. Isso só é possível se houver um varão se unindo a uma mulher e formando um lar. Então, a família é um instrumento pelo qual o homem poderá cumprir o propósito divino. Daí porque nós já vermos que a família tem papéis e regras determinados por Deus, porque é uma instituição. Uma instituição, diz a sociologia, é uma estrutura que se cria para resolver um problema, para atender a uma necessidade, e que esta estrutura vai sendo ocupada por diferentes pessoas ao longo da história, sempre cumprindo aquele papel. A família é uma instituição, a primeira, que foi criada por Deus. E sem a família, nós não temos como cumprir o propósito divino. Aliás, a família, ela perpetua a própria espécie humana. Ela perpetua a própria espécie humana. De modo que a própria manutenção da existência da família se dá por intermédio da existência da espécie humana, se dá por causa da família, por intermédio da família. E a desestruturação familiar compromete esta existência do ser humano, porque a desestruturação familiar, ela traz a própria desestruturação da sociedade. E se a sociedade se desestrutura, ela torna impossível a manutenção da vida humana. E ao longo da história nós temos visto que todas as civilizações, elas se desmontaram, se desfizeram por causa da desestruturação familiar. Todas as grandes civilizações
ao descuidarem da família e deixar que as famílias se desestruturassem, estas civilizações acabaram também por desaparecer. Porque é assim que Deus estabeleceu. Então, a família ela é necessária para que cumpramos este quíntuplo propósito de Deus para o homem, que é a frutificação, a multiplicação, o enchimento da terra, a sujeição da terra e o domínio sobre a criação terrena. Então, aqui nós encontramos o papel da família estabelecido por Deus. Então, para que o homem possa cumprir os propósitos divinos, ele precisa estabelecer a família da forma como Deus determinou. Quando isto não ocorre, nós temos, como eu disse, o desaparecimento da civilização, nós temos uma verdadeira tragédia em termos de vida humana. E logo no início da história da humanidade, nós vemos isto, no período antediluviano, o período aí da dispensação da consciência, desde a queda do homem até o dilúvio. E aqui nós vamos encontrar uma desestruturação geral da vida da humanidade por causa da desestruturação familiar. Lá em Gênesis capítulo 6, assim nos diz a palavra de Deus. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. E aí nós vamos no versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E no versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Eis a situação lamentável que ficou a humanidade. Tudo por quê? Como diz Jesus, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Aliás, 38. Mateus 24 e 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus, reportando-se a esse texto que nós lemos aqui no capítulo 6 do livro de Gênesis, ele nos mostra que, por causa da desestruturação familiar, casavam e davam-se em casamento. O que diz o texto aqui em Gênesis? Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Isso acabou trazendo corrupção, trazendo maldade, trazendo violência, e Deus acabou destruindo a humanidade com o dilúvio. Tudo porque tudo estava desestruturado a partir da desestruturação da família. Então, quando nós não cumprimos os papéis e não montamos as nossas famílias consoante a vontade de Deus, nós não podemos não só não cumprir os propósitos divinos, mas também ocasionar a tragédia, ocasionar a desestruturação da própria vida sobre a face da Terra. Então, aqui nós já temos isto, quer dizer, eu preciso obedecer à palavra de Deus, montar a família de acordo com a vontade divina, para que eu possa cumprir o propósito divino e também para que eu possa impedir a corrupção generalizada da própria sociedade, da própria civilização,
onde estamos a viver. Mas Deus é extremamente bondoso, né? O escritor aos Hebreus, ele nos traz uma afirmação que, por vezes, nós passamos batido, como dizem por aí. Em Hebreus 11:6, nós temos um versículo cuja primeira parte é muito conhecida, mas a continuidade não se dá a mesma ênfase e atenção. Em Hebreus 11:6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esta parte final do versículo não é enfatizada. Não, eu tenho fé em Deus. Para agradar a Deus, eu preciso ter fé. Eu preciso crer que Deus existe. Mas não é só crer que Deus existe. É crer que Ele é o galardoador dos que o buscam. Ou seja, que Ele premia, que Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que procuram fazer a sua vontade. E é nesta linha que nós vemos que quem estruturar a sua família conforme a palavra de Deus, além de poder cumprir os propósitos divinos, ele também escapa da maldade, da destruição, da corrupção generalizada. Mas isto é pouco, porque Deus, ele estabelece promessas. Ele recompensa aqueles que tiverem uma vida familiar de acordo com a sua vontade. Se na vida humana, como o próprio Jesus nos ensina lá no capítulo 17, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então Jesus aqui fala que o Senhor, ele não bate palmas, ele não agradece, ele não recompensa quem cumpre o que lhe foi mandado fazer. É aquela velha afirmação: não fez mais do que a sua obrigação. Isto é entre os homens, mas diante de Deus não. Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Se eu cumprir os ditames divinos a respeito da família, além de poder cumprir os propósitos divinos, agradando ao Senhor e fazendo a sua vontade, além de escapar da maldade, da corrupção, da violência, eu ainda recebo recompensas. Eu ainda recebo prêmios, porque Deus prometeu coisas tanto para os pais, como para os filhos, como para os cônjuges, como para os parentes em geral. E aí nós nos lembramos do Salmo 128, que é conhecido como Salmo da Família. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aliás, vamos começar direitinho lendo pelo título, né? Muita gente deixa de ler os títulos dos salmos. Alguns salmos têm títulos e este título faz parte do texto inspirado. Não é aquela epígrafe normalmente que o editor coloca, que aqui na minha Bíblia, por exemplo, está em negrito,
mas é aquele título que normalmente está em itálico e que faz parte, sim, do texto inspirado e deve ser lido, portanto. Cântico dos degraus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, aqui nós vemos neste salmo, que é um dos cânticos dos degraus, que eram aqueles salmos que eram cantados pelo povo quando ele ia às festas até o templo em Jerusalém, ou ao tabernáculo, onde quer que ele estivesse. Isso depois que eles entraram na Terra Prometida, logicamente. Então o povo ia em peregrinação, e esses salmos, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, esses salmos são os cânticos dos degraus, são esses salmos que o povo cantava quando estava indo em peregrinação a Jerusalém. E este salmo, que é chamado como Salmo da Família, ele diz que é mais do que feliz, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, em primeiro lugar, para que eu tenha uma família abençoada, Deus promete abençoar. Aliás, a família é o lugar da bênção. A primeira bênção registrada na Bíblia Sagrada para o ser humano foi a bênção para marido e mulher. Gênesis 1 e 28, que nós já lemos aqui. E a segunda bênção registrada na Bíblia Sagrada para o ser humano foi para Noé e sua família. Gênesis 9 e 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então aqui nós temos novamente a Deus dedicando então a bênção para a família. Então, a família é o lugar da bênção. Então, se o homem andar nos caminhos do Senhor, temer a Deus, ele terá uma família feliz. A primeira promessa que Deus dá para a família é para que, se você for fiel a Deus, se você temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, você terá uma família abençoada. Deus irá abençoar a sua família. E o texto diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Então, você terá como sustentar a sua família. Deus garante, nós vamos ter uma lição sobre a promessa da provisão, mas o primeiro ponto já está aí. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você temer ao Senhor, você consegue o sustento da sua família. Deus não deixará faltar o necessário. Então, na família, nós temos que nos preocupar com o sustento material. Eu coloquei aí no nosso esboço, os sociólogos dizem que a família tem algumas funções, uma dessas funções é a função econômica. É através da família que se obtém o sustento material das pessoas e através do trabalho que é primacialmente deixado ao marido. O marido deve, o texto aqui fala, bem-aventurado aquele, que é o varão, é o marido, ele vai comer do trabalho das suas mãos, será feliz e viverá bem. Por quê? Porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor é o segredo para eu
ter o necessário para sustentar a minha família. Isto é uma promessa de Deus. E o próprio Davi, ele fala no Salmo 37, versículo 25, Salmo 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando o justo, quando ele é justo, quando ele teme a Deus, ele não verá a sua descendência mendigar o pão. Deus se compromete em dar o necessário para o sustento da família. Então, essa é uma primeira promessa, a promessa da provisão, né, para aquele marido, para aquele varão, chefe de família, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas o texto continua dizendo: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Então, ele terá uma mulher que é videira frutífera. O que quer dizer isso, irmãos? A videira é a planta que dá a uva, que dá o vinho, simboliza a alegria, assim como Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, lá em João 15:1, dizendo ser ele a fonte da alegria. Também aqui a mulher será fonte de alegria para o marido. Um casamento feliz, um casamento bem-sucedido, uma complementação que trará progresso, crescimento para ambos os cônjuges, desde que haja temor ao Senhor e se ande nos caminhos do Senhor. Né? Esta mulher estará sempre ao lado do marido, aconselhando, orientando, dando sugestões, porque o marido é a cabeça da mulher e toda cabeça ela planeja, ela ouve, ela vê, ela sente o cheiro e só depois fala. Então a mulher que é uma fonte de alegria e que é frutífera, ou seja, ela produz bons frutos. Esta mulher, ela produz bons resultados. Ela traz benefícios. É a mulher virtuosa lá de Provérbios 31, que bem administra o lar, que enaltece e dá respeito e credibilidade ao seu marido. Esta é a mulher que está ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele tem filhos que são planta de oliveira. A oliveira dá o azeite. Né? A oliveira dá a azeitona, que a azeitona dá o azeite, que era o principal tempero daquele tempo, que dava sabor aos alimentos, assim como o sal, não é? E também que, e aliás, a azeitona é salgada, diga-se de passagem, e ela também, o azeite também servia como remédio para cicatrização, para cura. Então, a mulher, os filhos, eles vão trazer o quê? Eles vão trazer alegria, vão trazer bons momentos, eles vão trazer suavidade, que é o que o azeite traz, e
relacionamentos sadios, eles vão curar dificuldades ou cicatrizes, que traumas que ficaram ao longo da história dos pais. Quantos filhos não cumprem os sonhos frustrados dos seus pais? Por quê? Porque eles são plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aí fala da comunhão. A comunhão. A família é o lugar da comunhão entre os integrantes da família e dos integrantes da família com Deus. É na família que nós aprendemos, que nós nos socializamos. Por isso, uma outra função, duas funções aí que os sociólogos colocam para a família. Nós já falamos da função econômica, agora vamos falar da função afetiva e da função socializadora. É em família que nós aprendemos a amar, que nós aprendemos a ter sentimentos. É em família que nós amamos, aprendemos a amar a Deus e a amar ao próximo. E é por isso que as famílias hoje desestruturadas geram para a sociedade monstros, porque são pessoas cruéis, sem sentimento. Por quê? Porque não aprenderam a amar, não aprenderam a respeitar o outro. Isso tudo se faz em família. Agora, quando nós andamos nos caminhos do Senhor e tememos a Deus, a nossa família tem comunhão. Comunhão não é unanimidade. Comunhão não é ter o mesmo pensamento, a mesma personalidade. Comunhão é estarem todos à mesa. É todos discutirem, debaterem e terem o mesmo propósito. É se amarem uns aos outros. E aí, o salmista diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, aquele que teme ao Senhor, ele tem esta promessa de uma família feliz, de um casamento bem-sucedido e de filhos que são uma bênção, desde que ele tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Então, aqui nós temos uma promessa condicional. Deus está pronto para abençoar a família, porque a família é o lugar da bênção. Mas só aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é que terá esta bênção. E esta bênção, diz o salmista, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Veja que Sião era onde ficava o Monte Sião, onde ficava o templo, onde era a habitação de Deus. Então, o que quer dizer? Deus, desde os céus, que é a habitação do Senhor, ele irá nos abençoar. Contemplando a nossa vida familiar, a nossa sinceridade diante de Deus, ele irá trazer bênçãos para a nossa família. E estas bênçãos promoverão o bem-estar da sociedade. Famílias dedicadas a Deus, famílias abençoadas por Deus, geram bênçãos para a sociedade. Por isso que fala dos bens o bem de Jerusalém. Jerusalém era a cidade onde ficava o templo. Então, o que o salmista está dizendo aqui é que a bênção de Deus na nossa família repercutirá na sociedade onde nós vivemos. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Aqui temos uma promessa de longevidade. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos vai virar vovô. Ele vai ver a segunda geração depois dele. Não só terá filhos abençoados, como verá os filhos dos seus filhos. E com o aumento da expectativa da vida, nós temos visto hoje grandes homens e grandes mulheres de Deus que têm sido abençoadas em verem os filhos dos seus filhos, verem os bisnetos. Por quê? Porque andaram nos caminhos do Senhor, porque temeram
a Deus. Que maravilha, meus irmãos. É promessa de Deus para as famílias. Aqui para o pai de família, para a mãe de família. Esta é uma promessa, porque Deus, ele ele é o galardoador daqueles que o buscam. Mas nós devemos observar que Deus traz bênçãos para as relações familiares, né? Além desta bênção geral aí, para o pai de família, nós temos outras bênçãos importantes que o Senhor traz para as famílias. Quando nós vamos ao Pacto do Sinai, nós vamos ao Pacto do Sinai, lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos, nós vamos encontrar uma promessa que Deus dá aos israelitas. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui nós temos uma promessa que Deus dá aos filhos. Nós falamos de promessas que Deus deu aos pais, Salmo 128. Aqui agora é uma promessa dada aos filhos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias, os teus dias, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, se os filhos honrassem os seus pais, e honrar aqui, irmãos, não é apenas obedecer, é também dar assistência. Como é que eu sei que honrar é dar assistência? O próprio Jesus fala isso. Lá em Mateus, capítulo 15, versículo 3. Ele, que é Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, Jesus aqui fala que se um filho, a tradição dos judeus, se dizia o seguinte, que se eu tinha um dinheiro, que eu tinha dito que eu iria levar para o templo como oferta, e meus pais viessem pedir uma ajuda financeira para mim, a tradição dizia que eu estava dispensado de ajudá-los, porque eu havia me comprometido publicamente a levar esse dinheiro para o templo, para o serviço religioso. Então eu estava dispensado de ajudar os pais. Só que o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, e não faz nenhuma exceção. Então honrar não é só obedecer, é também dar assistência. E nos dias de hoje nós vemos muitos filhos que deixam os pais à míngua, deixam os pais passando necessidade, quando já idosos, doentes, e não estão nem aí. Eles estão desonrando a pai e mãe. E com a promessa. Então, honrar a pai e mãe é uma obrigação de cada um, é um dever de cada um. Até quem maldissesse pai e mãe em Israel seria morto. Mas Deus, como é bom, como é o galardoador dos que o buscam, ele traz uma promessa para para os filhos. Se eles honrarem o pai e a mãe, eles terão longevidade.
ou seja, longa vida. Vão viver bastante tempo. Prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E esta promessa de Deus, ela encontra dois significados. Um significado individual e um significado nacional. Individualmente, o filho que honra o pai tem vida longa, não morre cedo, não morre jovem, porque honrou o seu pai. Deus promete a ele a longevidade. Lá em Deuteronômio 5:16, quando Moisés repete este mandamento, está escrito: honra teu pai e a tua mãe como o Senhor Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. E aqui nós encontramos uma outra nuance. Não é só quantidade de vida, é também qualidade de vida, porque o texto diz para que te vá bem. Então, os filhos, se honrarem o pai e a mãe, eles terão vida longa e terão vida de qualidade, vida boa. Né? Gideão, irmãos, era um homem que honrava o seu pai. Nós encontramos esta característica de Gideão, o respeito que ele tinha ao seu pai. Lá em Juízes, capítulo 6, nós encontramos o seguinte. Juízes, capítulo 6, versículo 25. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. O pai de Gideão, chamado Joás, ele estava cometendo um grave pecado, que é ter um altar de Baal na sua própria casa, quebrando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Né? Provavelmente nesse altar de Baal tinha uma imagem de Baal também. Um Baalim, como a gente fala, como encontra na Bíblia. E Gideão era um homem de Deus, sabia que isso era errado. E quando Deus mandou que ele destruísse aquele altar, ele fez, mas não fez à luz do dia, em respeito ao seu pai. Fez durante a noite, quase que clandestinamente, porque ele temia ao seu pai, ele honrava o seu pai. E não é por acaso que o texto diz, em Juízes 8:32, e faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Asbiezritas. Gideão honrou seu pai, teve vida longa e de qualidade, porque a Bíblia diz que ele morreu numa boa velhice, porque ele honrou a Deus, aos seus pais, honrou seu pai e sua mãe. E Deus é fiel.
E porque ele honrou seu pai e sua mãe, Deus lhe deu vida longa e vida de qualidade. Ele morreu numa boa velhice. Mas, como eu disse para os irmãos, este mandamento, esta promessa de Deus, que consta deste mandamento, por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, esta promessa não é apenas para Israel. O apóstolo Paulo a repete aqui para a igreja. Mas tem uma nuance este mandamento com promessa. É que, em honrando pai e mãe, os israelitas prolongariam os seus dias sobre a terra. Ou seja, fazia parte também da manutenção dos israelitas na terra de Canaã a honra ao pai e à mãe. Quando honrassem pai e mãe, eles estariam uns dias prolongados na terra que o Senhor Deus lhes daria. E isto por quê? Porque, observada a honra a pai e mãe, nós temos estabelecida a disciplina na família. E a família se mantém estruturada. E uma família estruturada gera uma sociedade estruturada e a civilização permanece. Como nós já dissemos, toda desestruturação familiar gera desestruturação social e gera o fim da civilização. Há estudos interessantes que mostram que um dos grandes motivos do final da civilização romana, da queda do Império Romano, foi a total desestruturação familiar das famílias da elite romana. Uma sequência interminável de divórcios, o declínio do casamento fez com que o Império Romano ruísse, se arruinasse. É exatamente isto que Deus promete aí para Israel. Vocês ficarão na terra enquanto honrarem pai e mãe. Isto prolongará o tempo de vocês na terra. Mas aí é um aspecto só para Israel. Agora, para toda a humanidade, é uma vida boa na terra e longa. Nós, como igreja, não temos um território. Mas Deus promete que, assim como aconteceu com Gideão, nós podemos morrer em boa velhice se honrarmos a pai e mãe. Então, essa é uma promessa que é dada aos filhos. É uma promessa que é dada aos filhos. Uma promessa condicional. Depende da honra ao pai e à mãe. Quando você honra o pai e a mãe, você está tendo uma vida longa e boa. Quando você desonra seu pai e sua mãe, você morre cedo. E aqui nós temos um exemplo, antes mesmo da lei, porque a família foi instituída na criação. Nós temos um exemplo lá no capítulo 40, aliás, no capítulo 38 do livro do Gênesis. Versículo 3 em diante. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve.
Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Aqui nós vemos alguém que desobedece ao pai. Onã, o seu pai Judá, diante da morte de Er, chamou Onã e disse: olha, você vai se casar com Tamar, essa é a chamada lei do levirato, né, o dever do cunhado. Né, quando um homem morria sem filhos, o seu irmão deveria casar com a cunhada para que aquele filho que nascesse fosse descendente do irmão pré-morto. E Judá determinou a Onã que se casasse e tivesse um filho com Tamar, e este filho seguiria a descendência de Er. Mas Onã, quando mantinha um relacionamento sexual, ele não derramava semente, o seu sêmen, no corpo de Tamar, para não engravidá-la, porque ele não queria que o filho que nascesse fosse o filho do irmão e não dele. Então ele estava desobedecendo a Deus. A Deus não, ao pai. Desobedecendo a Judá. E lógico que desobedecendo a Deus, porque Deus manda honrar pai e mãe. E aí o que Deus fez? O matou. Onã morreu cedo. Morreu novo. Por quê? Porque desonrou o seu pai. Desobedeceu ao seu pai. Então tomemos cuidado com isso. Deus promete aos filhos longa vida e vida de qualidade se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Então, nós temos as promessas para os pais, mas também nós temos promessas para os filhos. O pai deve sustentar o seu filho, porque são os pais que entesouram para os filhos e não os filhos que entesouram para os pais. Isso, irmãos, também tem sido uma tristeza, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Porque é realmente uma tristeza que nós temos visto nos dias atuais, né? As pessoas quererem usar os filhos como moeda, como fonte de renda. Isso é totalmente contrário à vontade de Deus, totalmente contrário ao que é estabelecido nas regras familiares. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Nós vimos ali no Salmo 128 que é Deus que diz que o pai ele deve sustentar os filhos. Comerás do trabalho das suas mãos. É o pai que deve sustentar o filho. Logicamente que o filho deve ajudar ao pai. Nós já vimos aqui que a honra envolve a ajuda. Mas jamais
O pai deve tratar o filho como moeda, como fonte de renda. Hoje, irmãos, é terrível. Muitas pessoas, né, começa em todas as áreas. Tem aquele filho que o pai quer transformar num atleta para ser o empresário do atleta e ganhar dinheiro às custas do filho. Tem aquele que quer usar o filho como cantor gospel, como artista, para ganhar dinheiro em cima do filho. Tem aquele que fica na esquina com a criança no colo, querendo ganhar a esmola através do filho. Isso tudo, irmãos, é subverter o que Deus disse. Não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais para os filhos. Tomemos cuidado com isso. Quando você se utiliza de um filho para ganhar renda, para ter proveito, você perde a promessa de Deus. Você não está nos caminhos do Senhor. Até porque você tem que comer do seu trabalho e dar sustento ao seu filho. E não fazer o seu filho trabalhar para ganhar o dinheiro dele. Cuidado com isso. Muito cuidado. O materialismo, o egoísmo que nós estamos a viver nos nossos dias trazem estas aberrações, estas distorções. E o que vai acontecer? Vai acontecer que você não terá a bênção da sua família. Pelo contrário, o seu filho, assim que puder, irá até ir à justiça para retomar aquilo que foi indevidamente apropriado do seu trabalho pelos seus pais. Tomemos muito cuidado com isso, irmãos, e isso tem se disseminado, como eu disse aqui, até entre os que os cristãos se dizem ser. Ainda na sequência das regras familiares, quando estamos lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Para que os filhos sejam plantas de oliveira à roda da tua mesa, você deve criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Deve ensiná-los na palavra de Deus, para que você não tenha enormes prejuízos. No Salmo 127, Cântico dos Degraus de Salomão, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aqui nós temos uma outra promessa de Deus. Deus diz que os filhos são herança do Senhor. O que devemos fazer com a herança? Há pessoas que recebem grandes heranças e em pouco tempo essa herança é dizimada, igual o filho pródigo. O filho pródigo recebeu a herança antes da hora, porque o pai estava vivo, mas ele pediu a parte da sua herança. E o que aconteceu com o filho pródigo? Em pouco tempo, ele estava na miséria. Ele estava na miséria em pouco tempo. Por quê? Porque gastou tudo que tinha. Olha o texto, Lucas capítulo 15.
Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ele gastou toda a herança e começou a ter necessidade. Os filhos são herança do Senhor. Mas há muitas pessoas que desperdiçam esta herança. Não educam seus filhos no caminho do Senhor. Não criam seus filhos. Porque a Bíblia diz: criai-os na doutrina e administração do Senhor. Quem tem que criar o filho não é a babá, não é a creche, não é o avô, nem o vizinho. É você, pai. É você, mãe. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na administração do Senhor. Mas muitos desperdiçam esta herança. Gastam tudo. Não criam os filhos. Não ensinam a eles a palavra de Deus. E depois, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e galardão, prêmio, recompensa. Mas se você não cria na doutrina e administração do Senhor, eles são flechas na mão do valente. A flecha, ela pode acertar o alvo, pode matar uma caça para o alimento, pode matar um inimigo que queria matar você, mas a flecha também pode machucar o nosso coração, pode nos ferir. Quem cria o seu filho na doutrina e administração do Senhor, a Bíblia diz o quê? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Quer dizer, enche, tem muitos filhos, e quando isso acontece, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Você vai ter filhos criados que não serão confundidos pelo maligno, que não serão enganados por malfeitores, que não irão se transformar em empregados do crime organizado, que não irão entrar no caminho do crime, que não irão entrar no caminho da droga e do vício. Eles não serão confundidos. Por quê? Porque você os criou na doutrina numa estação do Senhor. Eles serão plantas de oliveira à roda da tua mesa. Mas se você não os criar na doutrina numa estação do Senhor, eles vão te ferir. Porque os filhos são flechas. Mas eles vão te ferir. Você sangrará. Por vezes até morrerá. Porque esses filhos só lhe trarão desagruras, agruras, angústias, lágrimas, como nós temos visto, lamentavelmente, irmãos. Recentemente eu vi um irmão da área dizendo que 52% da população carcerária de São Paulo é de filhos de crente. E aqui em São Paulo nós não temos 52% de crentes. São famílias destruídas, filhos que são herança desperdiçada, porque os pais não criaram na doutrina e admoestação do Senhor. Vivemos os dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja. Não sabemos se as crianças das nossas igrejas chegarão à maturidade ante a proximidade da vinda de Jesus. Mas os filhos são herança do Senhor. E eu não posso ser filho pródigo.
Eu não posso desperdiçar a minha herança. Eu tenho que cuidar dela bem, para que os meus filhos sejam plantas de oliveira à roda da minha mesa. Tenham comunhão comigo e comunhão com Deus, para que as pessoas, para que os nossos filhos, eles não sejam confundidos quando falarem com os inimigos à porta. Tem muita gente colocando rastreador no celular, usando a tecnologia para monitorar os filhos. Isso de nada adianta. O que adianta é você criá-lo na doutrina e administração do Senhor. Porque ainda que você não saiba onde ele está, ou com quem ele está conversando, se ele foi criado na doutrina e administração do Senhor, ele não é confundido pelo inimigo. Estas são as promessas principais que Deus dá a pais e filhos. Porque Deus é o galardoador dos que o buscam. Mas promessas, vimos todos nós, condicionais. Deus irá abençoar o pai, a mãe, o marido, a mulher, o filho, se nós andarmos no caminho do Senhor, temermos a Deus, se nós cumprirmos a sua palavra. Amém.